Oiê! Gente, o devocional de hoje é para compartilhar com vocês uma situação que eu vivi recentemente e que falou muito comigo. Quem me acompanha nas redes sociais, né, viu que na sexta-feira eu fiz a minha primeira live. Eu estava mega ansiosa, né? E por ser a minha primeira vez, eu estava com aquela expectativa nervosa e por estar vivendo algo novo, né? E como se já não bastasse todo aquele medo, ainda aconteceram algumas coisas nos bastidores que ninguém viu. E preparando o devocional de hoje, eu senti de compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente vê só o resultado final. Vê a pessoa aparecendo, sorrindo, falando, ensinando, né? Mas não vê o que aconteceu antes, né? Não vê os imprevistos, o coração acelerado, né? As tantas diversas orações e tudo aquilo que fica por trás das câmeras, né? Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que durante o processo, tudo fluiu muito bem, né? Tudo que eu preparei, que eu tinha preparado, né, deu certo. Estava tudo organizado, todos os meus quitutezinhos saíram perfeitos, né? Então, tudo estava muito bem alinhado, nada ficou fora do lugar, né? A parte técnica também tinha sido testada, fizemos testes durante a semana, testamos no dia, né, 2 horas antes, estava tudo funcionando, a programação do YouTube estava perfeita, tudo totalmente organizado. Mas, gente, quando chegou a hora de entrar ao vivo, o que aconteceu? Travou tudo, simplesmente travou tudo. E foi uma loucura total por aqui, né? E naquele momento, eu confesso para vocês, bateu um maior desespero da vida. E aí eu pensei, Senhor, mas eu me preparei, eu orei, eu entreguei tudo nas tuas mãos, eu fiz a minha parte, por que isso está acontecendo agora, logo agora, né? E talvez você aí também já tenha vivido algo assim. Você ora, se prepara, entrega, faz tudo certo e mesmo assim as coisas fogem completamente do seu controle, né? E foi ali... Ai, babei tudo, gente, babei tudo. E foi ali que Deus falou comigo perfeitamente, né? Porque confiar em Deus não significa que nunca teremos imprevistos, né? Nem que tudo vai acontecer exatamente do jeito que a gente planejou. Confiar em Deus é saber para onde correr quando aquilo que estava nas nossas mãos já não pode mais ser resolvido por nós, né? E naquele momento, gente, eu precisei parar, sabe, daquela respirada. E foi quando eu saí de onde eu estava, né? Fui para a sala, dobrei os meus joelhos e falei com Deus. E ali eu entendi algo importante, né? Às vezes a gente ora de forma muito geral. Não especifica o que de fato precisa, né? E existem momentos em que bate a necessidade de apresentar aquela situação específica diante de Deus, né? Não porque Deus não sabe, não saiba das coisas, né? Ele sabe de todas as coisas. Mas quando a gente apresenta o que está nos afligindo, né? O ponto certo, nós reconhecemos que dependemos dele para todas as coisas, né? E como se a gente dissesse, Senhor, isso saiu do meu controle, mas não saiu do teu. Então eu falei com Deus sobre aquela situação, né? Eu pedi a direção dele, eu pedi que ele tomasse o controle nas mãos dele, né? Pedi que ele conduzisse a pessoa que estava ali tentando resolver a parte técnica, né? Pedi que Deus fizesse aquilo que nós não estávamos mais conseguindo fazer, né? E que acima de tudo, né? Senhor, que seja feita a tua vontade, porque ele sabe de todas as coisas, ele vê o agora, ele vê o daqui 5 segundos, né? Ele sabe de tudo. E aí, minha gente, em menos de 5 minutos, a solução veio. E aí, aquilo mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente diz que entregou nas mãos de Deus, né? Mas a gente continua carregando tudo sozinho. A gente entrega com a boca, mas a gente segura com o nosso coração. A gente entrega o projeto, mas continua desesperado. Entrega a família, mas a gente continua sem dormir. Entrega a nossa saúde, mas a gente continua preso no medo, né? Então a gente entrega o amanhã, mas a gente continua tentando controlar tudo. E Jesus nos ensina em Mateus 6 que não devemos andar ansiosos pelas nossas vidas, né? Por quê? Porque ele fala para olharmos para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, e ainda assim o Pai Celestial as alimenta. E depois Jesus ainda faz uma pergunta, né? Vocês não valem muito mais do que elas? Se Deus cuida das aves, se Deus veste os lírios do campo, será que Ele não vai cuidar de nós? Somos filhos dele, né? Somos criaturas dele, né? E eu tenho certeza que Ele vai cuidar sempre, né? E aí também vem aquela pergunta, né? Será que Ele não sabe o que está apertando o nosso coração? Às vezes,
O que para nós parece atraso, para Deus é ensino, gente, né? Às vezes o que para nós parece desespero, para Deus é uma oportunidade de nos chamar para mais perto dele. Então, às vezes, aquilo sai do nosso controle, é justamente o que Deus usa para nos lembrar que o controle nunca deixou de estar nas mãos dele. E o que eu quero dizer para você? Eu quero lembrar você, né, hoje, não carregue tudo sozinho, né? Aquilo que Deus está te chamando para entregar para Ele, entregue. Não se prenda tanto ao medo do amanhã. Não permita que a ansiedade roube a sua paz hoje por causa de algo que ainda nem aconteceu. Apresente tudo a Deus. A sua saúde, a sua família, as suas finanças, né? Os seus projetos, os medos, né? Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que ninguém vê. Fale com Deus. Ore no seu carro indo trabalhar, seja para onde for, lavando sua louça, limpando a casa, tomando seu banho, ore, né? Antes de decidir qualquer projeto, de tomar qualquer decisão, né? Ore, sabe? Se não souber o que fazer, ore. Na Bíblia diz, né? Orar sem cessar. Isso não significa viver o dia inteiro ali de joelhos no chão, sabe? Mas viver com o coração conectado em Deus, em espírito. Sabe por quê, gente? Porque a oração é um relacionamento, é uma conversa, é uma entrega, é uma dependência, é confiança, né? E em Filipenses 4 também nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentarmos a Deus os nossos pedidos pela oração. E a promessa é que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. Talvez a situação ainda esteja sendo resolvida, mas a paz de Deus já pode começar a guardar o seu coração. Então, quando o desespero bater, não escute as vozes que querem, sabe, te paralisar. Não escute o medo dizendo que acabou. Não escute a ansiedade dizendo que Deus perdeu o controle. Não escute os pensamentos tentando roubar a sua fé. Corra para Deus. Entregue de novo. Ore de novo. Confie de novo, sabe? Porque o Deus que cuida das aves também cuida de você. E quem está nas mãos de Deus pode passar por grandes lutas, por grandes imprevistos, pode até enfrentar atrasos, pode até viver momentos de tensão, mas nunca está sozinho. O amanhã não precisa ser um lugar de medo, o amanhã pode ser um lugar de confiança, quando a gente decide colocá-lo nas mãos de Deus. Confie, apenas confie. Uma semana abençoadíssima para vocês, fiquem com Deus, até o próximo devocional, se Deus quiser. Beijos no coração!